Eita. Muito bem. Mas parece que está um pouco escura. Melhorou. Sete horas e 32 minutos. Estamos dando início a mais uma live, mais uma explanação da Palavra de Deus. Se encontra em 1 Samuel capítulo 3. Na verdade é uma palavra que nós compartilhamos uma pequena porção dela no culto de oração na terça-feira. Eu quero estar compartilhando com mais pessoas e que o Espírito Santo nos dê graça e entendimento para que nós possamos fazer a conexão para cá. Enquanto alguns irmãos vamos esperar alguns irmãos se conectar, vamos. Quem está vamos estar meditando na palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Ok, 19 horas e 35 minutos aqui. Nós vamos estar orando ao Senhor, o nosso Deus, para dar início a esse momento. E após a oração nós estaremos meditando na palavra que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Ó Deus bendito, soberano Senhor, no poder do nome de Jesus, nós damos início, Senhor, a mais esse momento de reflexão, esse momento de compartilhamento da Sua palavra, onde pedimos, Senhor, a Sua graça, pedimos a bênção do Senhor, pedimos, ó Deus, que tantas quantas forem as pessoas no qual possam ser alcançadas, Senhor, pela meditação da Tua palavra, possam ser alcançadas nesta noite, ó Deus, venha ser alcançadas nesta noite. Que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento, ó Deus, e nos dê sabedoria, bem como também inteligência espiritual, para que possamos, ó Deus, entender, interpretar aquilo que o Senhor quer nos dizer por meio da Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha fortalecer a fé do Teu povo, na autoridade do Teu nome, Senhor, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Muito bem. Hoje me parece que nós estamos com um probleminha de conexão. Esse negócio aqui já caiu umas 2
vezes. Mas vamos lá. Vamos, à medida do possível, vamos estar estudando, vamos estar examinando o texto sagrado, em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: O menino Samuel serviu ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui. Não chamei você, vai deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel. Este se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, por que você me chamou? Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifesta a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Eli disse a Samuel: Vai deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio a ele e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala que o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Até aqui, irmãos. No momento até aqui. E nós vamos fazer uma breve meditação. Pai do Senhor, Júnior, Márcia, Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer uma breve meditação aqui nessa palavra de 1 Samuel capítulo 3. Tem algumas características aqui que acho que não mudaram. Apesar do tempo, apesar da diferença, da distância de tempo que temos entre nós e esse momento aqui de Samuel. Dentre uma delas, algumas semelhanças que nós podemos aplicar aqui é a questão do costume religioso, né? A nação brasileira é uma nação religiosa, é uma nação cristã, né? Pelo menos tida como uma nação cristã, onde, se não toda a nação, a grande maioria conhece a história de Jesus, conhece o ritual da sua igreja, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele de uma outra confissão cristã ou não, mas ele conhece, está envolvido. Geralmente nós estamos envolvidos com costume, né, com costume da nossa denominação religiosa, né, conforme a confissão da nossa fé. E lendo esse texto, a gente vê que algumas coisas não mudaram. Desde que mundo é mundo, algumas coisas ainda não mudaram, permanecem exatamente como era antigamente. Porque a gente vê que o fato da pessoa estar envolvido com a sua religião, o fato da pessoa estar envolvido com a denominação religiosa, né, ou com um ritual daquela denominação, isso não
faz com que essa pessoa necessariamente conheça a Deus. E aqui eu não estou dizendo, estipulando questão de quem está na verdade ou quem não está na verdade. Não se trata disso. Eu tô me referindo a uma questão de forma ampla, né? De forma ampla. Pode ser a Gisele, minha cunhada lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês. Eu me refiro a essa questão desse envolvimento, como o texto diz no versículo 1 do capítulo 3 de 1 Samuel, que nós lemos, é que o menino Samuel serviu o Senhor, e quem era o discipulador dele era o sacerdote Eli. Então Samuel, ele conhecia muito bem ele já trabalhava no serviço do templo. No caso aqui não era nem o templo ainda, né? Era o tabernáculo. O templo ainda não havia sido erigido, foi construído bem depois, né? Depois por Salomão. Então aqui não tinha o templo ainda, mas tinha o tabernáculo e tinha todo o ritual ali que o sacerdote, né, deveria fazer. E Samuel, ele estava sendo treinado, foi treinado por Eli, que era o sumo sacerdote da época, a fazer todo esse ritual, né? E ele fazia com integridade. A gente percebe pelo texto que ele fazia com integridade, ele fazia com verdade. Mas dentro de tudo isso, Samuel ainda, o versículo 7 do capítulo 3, aqui de 1 Samuel, vai nos trazer uma referência, vai nos trazer uma informação para nós meditarmos, que é muito importante. No versículo 7 diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifesta a ele. Ainda não havia sido manifesta a ele. Isso me chama muita atenção. A paz do Senhor, Kátia Pimentel. Isso me chamou muita atenção pelo fato de que, mesmo Samuel tendo um coração íntegro, tendo um coração inteiro na presença de Deus ali, e com vontade completamente diferente dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram ímpios, que eles conheciam, faziam o ritual, mas faziam de forma profana. Tanto é que eles contaminaram o sacerdócio na vida deles e na vida da família deles, né? E a palavra de Deus, veio uma palavra de juízo sobre a vida deles, que os dois iriam morrer no mesmo dia, como de fato aconteceu, como Deus havia dito, pelo fato deles profanarem. E aqui, há algumas situações, irmãos, que não é diferente da gente nos nossos dias de hoje. Esses princípios estabelecidos aqui de comunhão, de integridade, de fidelidade, de honra a Deus, de honra àquilo que é sagrado, de honra e comprometimento e entrega, uma entrega genuína por parte daqueles que servem na casa do Senhor, por parte daqueles que são do Senhor, né? E cabe aqui dizer que hoje não existe mais aquela ordem sacerdotal na igreja como havia no Antigo Testamento. A bem da verdade, a graça em Jesus Cristo faz de nós um reino sacerdotal, onde nós temos nós somos, de certa forma, sacerdotes na função de quê? De levarmos a palavra de Deus, de levarmos a palavra de Deus ao povo e levar o povo a Deus. E quando eu me refiro a povo, eu não estou, numa primeira instância, me referindo à multidão lá fora. Eu falo da nossa própria casa. Isso deve começar dentro da nossa própria casa, onde muitas das vezes nós ensinamos os nossos filhos rituais, cobramos deles os rituais, cobramos deles certas coisas e impomos sobre a vida deles coisas que são práticas. Aqui, volto a dizer, eu não estou dizendo que são boas ou ruins, nada disso. Não é nessa esfera que eu quero dizer, que eu quero mencionar.
mas são questões que não, muito, na maioria das vezes, elas não levam a nós mesmos ou os nossos filhos a conhecerem a Deus, a se relacionarem com Deus. E ver que Samuel, ele tinha um coração íntegro, ele tinha vontade, ele foi como Eli e os filhos de Eli. A princípio, Eli e os filhos de Eli foram separados para o sacerdócio, foram instruídos dentro da lei do Senhor, mas, no caso, principalmente os filhos de Eli, eles desprezaram o Senhor. Desprezaram o Senhor. A razão pelo qual o texto no versículo 1 de 1 Samuel 3, vai nos dizer que a palavra era muito rara. A palavra, a revelação do Senhor era muito rara. As visões já não eram frequentes. Deus praticamente não falava. Não que Deus havia ficado mudo. Deus sempre fala, irmãos. Deus sempre fala. A grande questão é se nós temos ouvidos para ouvir a Deus. Se nós temos ouvidos para ouvir a Deus. E aqui, na verdade, não se trata simplesmente de uma audição. A condição de estar ouvindo, mas também da atitude interior do coração. Jesus, certa feita, nos evangelhos, ele vai se referir a Israel, citando o profeta e citando aquela geração dele de então, que aquele povo era um povo que adorava o Senhor apenas com os lábios, mas o coração deles estava longe do Senhor. E que por essa razão, Deus iria tapar os olhos deles para que eles não vissem, ou se vissem e não entenderiam, e os ouvidos para que não ouvissem e desse crédito àquilo que Deus estava dizendo. Isso ainda acontece hoje. Isso ainda acontece, porque Deus, ele continua falando, Deus, ele continua chamando Samuel, ele continua nos chamando, porque Deus sempre tem uma obra na vida da gente, Deus sempre tem um chamado para a vida daqueles que se entregam a Ele. Então, de repente estou falando com pessoas hoje que estão paradas no ministério, estou falando com pessoas que estão frustradas, estão paradas, estão simplesmente encostaram o seu talento, estão enterrando o talento, mas entenda uma coisa, Deus sempre continua falando, ele não para de falar. A gente vê que Deus chamou Samuel 4 vezes, Deus insistiu com Samuel, até pelo fato de que Samuel, o texto diz que ele não tinha conhecimento, ele não conhecia a voz de Deus, a palavra de Deus, esse chamado, a questão da revelação de Deus falar com ele. De Deus falar com ele. E ele, sendo sincero na presença do Senhor. Daí o fato de Deus tê-lo chamado. Porque o versículo 1 do capítulo 3, de 1 Samuel, nos diz, como eu citei anteriormente, que Deus já não falava mais. Deus já não falava. O Senhor já havia mandado profetas falar com Eli acerca dos filhos de Eli. Ele não tomou as atitudes que deveria tomar, não tomou as atitudes que Deus o havia mandado, esperava que ele tomasse, e por causa disso ele sofreu as sanções, ele sofreu o juízo sobre a vida dele, sobre a casa dele, e todo o ministério levítico. A partir dali, depois de Eli, Deus ele transferiu o sumo sacerdócio para a família de Zadok. De tamanha foi a profanação que a família de Eli cometeu com relação ao ministério. Então, o fato de Deus ter chamado Samuel, insistido com ele durante 4 vezes, Deus chamou Samuel naquela noite. Na terceira vez, o sacerdote Eli que teve o entendimento que o Senhor poderia estar querendo falar com o menino, e aí Eli chega para ele e fala o que está registrado no texto, né? Está registrado no texto quando ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Daí também o título dessa live se referindo a conhecendo, né, a voz de Deus, porque até esse momento Samuel ainda não conhecia a palavra do Senhor. Samuel até esse momento
ele não conhecia a revelação, a palavra manifesta. Deus ainda não havia se manifestado a Samuel. Aqui, irmãos, eu vejo outra coisa que é muito importante. Deus quer se manifestar aos seus filhos. Deus quer se revelar aos seus filhos. Então você que é servo de Deus, você que é uma serva do Senhor, é fiel ao Senhor, você sabe do seu relacionamento com Deus, você sabe da sua luta, você sabe tanto quanto você busca em Deus, busca realmente servir ao Senhor. Deus, com certeza Deus está te chamando. Com certeza Deus está tentando falar, com certeza Deus está te chamando para algo muito maior, e Deus quer revelar a sua palavra e a sua presença manifesta na sua vida, porque a partir daí Samuel começou a ouvir continuamente a voz do Senhor. Samuel passou agora a ter as grandes revelações da parte do Senhor, e a Bíblia vai dizendo mais adiante que Samuel crescia diante do povo e Deus confirmava toda a palavra que Samuel dizia. Deus confirmava, porque ele falava realmente daquilo que vinha da parte do Senhor. E Deus agora tinha um profeta, Deus agora levantou um profeta no meio de uma geração iníqua, que era a geração dos filhos de Eli. E por que não dizer também o próprio Eli, que era conivente. Foi omisso, por isso se tornou conivente. E Deus já havia dito isso no capítulo 2 de 1 Samuel. Deus levantou um homem de Deus, onde a gente vê que Deus nunca deixa que o testemunho do seu nome se apague. Deus sempre tem uma pessoa, Deus sempre tem aqueles 7.000 joelhos que não se dobram a Baal. E Deus agora levanta esse homem que não é nem mencionado o nome, não fala nome, fala que era um homem de Deus, e manda uma mensagem para Eli, manda uma mensagem para Eli que Deus iria levantar um sacerdote segundo o coração dele. Um profeta segundo o coração dele. Seria fiel, um sacerdote fiel. E esse Deus já estava trabalhando na vida dele, que era o menino Samuel. E Deus viu essa integridade do coração de Samuel. E aí Deus agora se manifesta e começa trazendo revelações muito, muito profundas e muito dolorosas até para o menino Samuel, por se tratar do sumo sacerdote Eli, que era o tutor dele. Então, como eu disse a princípio, a nossa nação é uma nação cristã, onde o povo brasileiro ele é muito acostumado com os rituais, com suas formas de culto, com a sua maneira de apresentar adoração, culto a Deus, enfim, e que esses momentos ritualísticos não traz revelação do Senhor. Há um ponto a mais aqui, nesse momento de intimidade, nesse momento de estreitamento de relacionamento com Deus. Você percebe que eu tenho sempre batido nessa tecla: relacionamento com Deus, intimidade com Deus é o que vai fazer a diferença. Não é o fato de eu saber que Deus existe, não é o fato de eu conhecer a história de Jesus, não é o fato de eu saber como eu me comportar dentro do estatuto ou do regimento interno da minha igreja, não é o fato de eu saber como é que é o ritual disso, o ritual daquilo, o posicionamento disso, o posicionamento daquilo. Que volto a dizer, não estou dizendo que se é ruim, se é bom, se é certo ou se é errado, não é o mérito, não é esse mérito que eu quero dizer, mas é na questão de integridade de coração, porque quando eu sirvo o Senhor, ainda que seja no ritual que eu aprendi a princípio, Deus ele quer alargar, ou melhor, ao contrário disso, Deus quer estreitar esse relacionamento comigo. Ele quer fazer na minha vida como nos levar à experiência. Não me refiro a uma experiência doída ou sofrida, como Jó, mas que nós tenhamos a experiência que Jó teve, no sentido de que, quando Jó diz assim,
Antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. O que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Pai do Senhor, Eliane, Deus abençoe. O que o Senhor quer é que nós nos relacionemos com Ele. Muito além disso que nós entendemos dentro do nosso mundo religioso, né? Do nosso mundo eclesiástico. E Deus quer falar conosco. Deus quer revelar o seu coração a nós, a cada um de nós. E para que Deus faça isso, você não precisa ter um título de pastor, você não precisa ser um diácono, basta você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e entregar sua vida para Ele. Se você é servo do Senhor, se você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus está disposto e quer de fato se revelar a você, se revelar a cada um de nós como um Deus, o El Shaddai, como ele é chamado no Antigo Testamento, né? O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais do que suficiente, o Deus que o profeta Isaías, no capítulo 64, nos revela, um Deus que desde a antiguidade, nem o olho viu, nem com ouvido algum se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Esse é o nosso Deus, e Ele quer se revelar a nós, Ele quer que nós ouçamos a sua voz, que tenhamos ouvidos apercebidos ao que Ele tem a dizer. E olha, eu vou te falar uma coisa, na verdade, eu vou te dizer o que a Bíblia diz, não é coisa minha. Jesus disse isso. Ele diz assim lá em João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhece e me segue. Conhece a voz do pastor, que é o Senhor Jesus, e o segue. Entende a importância disso? Você sendo ovelha, nós sendo ovelhas do Senhor Jesus, nós temos os ouvidos espirituais abertos para ouvirmos a voz dele. Mas, como eu disse lá atrás, um pouquinho atrás, não é o fato, simplesmente a condição de ouvir ou de escutar, mas ter um coração disposto, porque Deus enviou o profeta a Eli, deu as coordenadas para que ele tratasse a condição de seus filhos, mas ele ignorou. Até o ponto de Deus parar de falar com ele, até o ponto de Deus cessar as visões, porque Deus, irmãos, muitas das vezes, infelizmente, a gente no nosso dia a dia, a gente acaba fazendo isso, a gente coloca a nossa vida espiritual no controle remoto, e principalmente em liderança, eu como pastor, os obreiros comigo na igreja e tantos outros irmãos que servem a Cristo em outros ministérios, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Colocar a nossa vida no controle remoto é muito perigoso. Nossa vida espiritual no controle remoto, porque eu tenho aprendido que a unção de ontem, ela não serve para hoje, tem pouco efeito. É como, não sei se cabe aqui a ilustração, mas vou usar o maná. O maná de ontem não serve para hoje. Não serve para hoje. Eu tenho que pegar todo dia um maná fresco da provisão do Senhor, ir lá e buscar, e ter o trabalho de ir lá buscar. Assim é a minha vida devocional, assim tem que ser a minha vida devocional, já que eu quero ter uma intimidade com o Senhor e quero conhecer a sua voz, quero conhecer a presença manifesta de Deus, quero viver isso, né, na minha vida. É necessário que a gente tenha esse discernimento, esse conhecimento da voz de Deus. Porque tem muita gente dentro das igrejas, no ciclo religioso, dando muita cabeçada, né? Se embaraça em coisas que não eram para se embaraçar, entra em situações que não era para estar, porque simplesmente não ouviram o que Deus estava querendo dizer. Não pararam sequer para perguntar ao Senhor se era a decisão certa, se não era, se podia, se não podia. E nesse contexto aqui, irmãos, eu não quero me referir
há uma coisa que para mim soa muito estranho, que tem acontecido nas redes sociais, uma turma de profeta online aí, que tem um negócio tá esquisito demais da conta. Eu creio em profecia, eu sei que Deus fala, mas se você não ouve o que a Bíblia diz, Satanás vai colocar um falso profeta para falar mentira para você e para enganar o seu coração. Então toma muito cuidado, vai aqui um conselho, tome muito cuidado com esses profetas itinerantes que tem por aí afora. Ouça o que a Bíblia diz. Ouça a direção do Espírito Santo na palavra de Deus. Né? Eu sei que tem homens de Deus, eu sei que tem mulheres de Deus, mas nenhum deles vão vir com estrelinha brilhante na testa, não. Não vão vir, não. Então, ouça a palavra da profecia, é esse o conselho que a Bíblia dá, a direção que a Bíblia dá. Ouça a palavra da profecia e examine. Porque é tão importante quanto ouvir a voz de Deus. Nós precisamos saber se Deus realmente está falando, ou se é o nosso coração que está nos enganando, ou se tem um falso profeta trazendo exatamente o que o meu coração gostaria de ouvir, no intuito de me enganar e seduzir ainda mais o meu coração, que ele é pecaminoso e é enganoso. Então, onde nós devemos ter muita cautela, muita prudência com relação a isso aí, e eu torno a dizer, tem muitos profetas aí que falando coisas que na verdade são fraudulentas, no meu entender são fraudulentas. Então é muito importante a gente conhecer a voz do Senhor e ter o discernimento de que é o Senhor que está falando conosco. O menino Samuel aqui tinha um coração íntegro, tinha um coração Irlei. Abraço, meu irmão. Pastor Caio, Deus abençoe. O menino Samuel aqui com coração íntegro, servindo ao Senhor em todo o ritual, em todo o contexto onde o seu tutor era o sumo sacerdote Eli, era o sacerdote Eli. No entanto, nesse episódio aqui do capítulo 3, que Deus veio se revelar a Samuel, que ele veio passar naquela noite, naquela madrugada, eu acredito que tenha sido pela madrugada, um momento mais transformador da vida dele. Onde ele teve a sua primeira experiência real com Deus, de conhecer a voz de Deus. Aquilo que queimava no coração dele, que ele ainda não tinha não sabia nem dizer, como acontece conosco. Principalmente quando nós somos bem novos na fé. Aquele desejo de ouvir Deus, aquela vontade de conhecer Deus. E a gente se entrega por inteiro, com sinceridade na presença do Senhor. Aí Deus, nesse episódio, capítulo 3 de 1 Samuel, Deus agora revela a sua palavra ao menino Samuel, ao jovem aqui Samuel, onde a partir daí o ministério de Samuel foi se destacando. Então a gente percebe que tem algumas condições, né? Alguns pontos que a gente pode estar abordando. A integridade do coração de Samuel, a entrega dele na obra, no serviço. Ele tinha dois exemplos ali, que eram os irmãos, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram maus exemplos para ele. No entanto, ele não se inspirou naqueles maus exemplos. Ele queria servir o Senhor com integridade. E a partir daí, Deus revela a sua palavra ao menino Samuel. E a partir daí, aquilo que estava morto no ministério, a palavra era muito rara, as visões já não eram mais frequentes. Deus agora tem um canal abençoador, um canal para abençoar a nação, um canal para trazer avivamento e despertamento espiritual sobre a nação de Israel. Quem sabe você não é essa pessoa que Deus quer usar, quer levantar, quer se revelar, trazendo a sua palavra, trazendo a sua presença, a presença de Deus manifesta na sua vida, para ser um canal de bênção onde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, como boca de Deus e tendo o aval de Deus, pois a Bíblia diz que Deus ia confirmando a palavra
de Samuel diante da nação, e a nação de Israel reconheceu Samuel como um grande profeta de Deus e um homem tremendamente honrado na presença do Senhor, na presença do Senhor. Eu quero deixar essa breve palavra aqui com vocês para a sua meditação. Examina a palavra, não precisa ficar, somente eu tenho dito. Examina as Escrituras, 1 Samuel capítulo 3, e busque entendimento do Senhor, que eu tenho certeza que Deus ele continua falando, e Ele quer falar conosco dia após dia, só que tem muitos que já não têm mais ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Que não seja isso conosco, mas que nós tenhamos ouvidos abertos e coração dispostos a ouvir e a obedecer aquilo que o Senhor tem para a vida da gente, porque o Senhor, Ele quer o melhor para o seu povo, quer o melhor para cada um de nós. Amém? Nós vamos orar nesse momento, entregando esse momento ao Senhor e a vida de cada um dos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. E após essa oração, nós estaremos encerrando esse momento em nome do Senhor Jesus. Amém? Ó Deus bendito, em nome do Senhor, eu quero colocar diante de Ti, ó Deus, cada vida, cada um dos meus irmãos que participaram comigo desse momento. E como sempre eu tenho dito, Senhor, todos os demais que virão, Senhor, também participar, que o Senhor traga a revelação da Sua palavra, que sejam alcançados, que sejam abençoados, que sejam supridos por Tua graça, mediante a revelação da Tua palavra, Senhor. Tira toda dúvida, traga o esclarecimento da parte do Senhor, que o Espírito do Senhor traga entendimento, ó Deus, sobre o coração do Teu povo, sobre cada um de nós, e fala com o Seu povo, traz a revelação, traz avivamento, traz vida por meio da revelação da Tua palavra em cada coração, meu Deus, em nome de Jesus. Estenda a Tua mão para abençoar, Senhor, cada família, cada lar. Repreenda toda ação, Senhor, dessa enfermidade que tem assolado a nossa nação e o mundo. Dá graça, Senhor, à nossa liderança, aos governantes da nossa nação, Pai Santo, em nome de Jesus, para que o temor do Senhor caia sobre eles, caia sobre a nossa nação, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Em nome do Senhor.